E olha, hoje nós vamos discutir um tema muito interessante e ao mesmo tempo controverso. Quem são esses povos que aparentemente estão distantes de nós, mas eles têm lutado entre si há centenas de anos? Como eles se originaram? Nós estamos falando dos judeus e dos árabes. Eles fazem parte de uma mesma linhagem? Por que a posse de um território tão minúsculo como o de Israel gera tanta animosidade entre eles? Mas é importante entender que nem todos os árabes odeiam os judeus e que nem todos os muçulmanos odeiam os judeus e que nem todos os judeus odeiam árabes e muçulmanos. Então nós devemos ter esse cuidado de não estereotipar as pessoas. Mas, no entanto, em sentido geral, é importante saber que muçulmanos têm uma relação, digamos, distante dos judeus e vice-versa. Mas e qual é o nosso papel como cristãos em relação aos críticos momentos em que vive o Oriente Médio? Nós não estamos tão longe assim. E, notadamente, nessa disputa religiosa que agora vive a sua maior face de terror, nós sim podemos fazer alguma coisa e estamos relacionados. Quer saber por quê? Eu convidei o querido primo, pastor, amigo e diretor da missão Atos 29, que no segundo bloco do programa a gente vai falar um pouco mais, para falar sobre esse tema. Osman, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo. Prazer, Mila. Porque, Osman, você é um profundo conhecedor das Escrituras e não somente da Bíblia como um ambiente histórico indelével, mas a história em si, você que já esteve em Israel várias vezes, a história em si, a história que a Bíblia conta é idêntica à história que a gente tem acesso nos livros, né, acesso pela ciência histórica. Então eu queria que você me explicasse para quem está em casa, porque existe uma dúvida que paira todas as mentes. Quem são esses povos? Por que eles brigam entre si? E qual seria esse nosso papel como cristãos? Mas primeiro, de onde eles se originaram? Os judeus e os árabes? Bem, Mirla, é um prazer estar aqui. Eu quero só fazer uma pequena correção. Eu não sou nenhum profundo conhecedor, mas estudioso sim, curioso também. E a gente está sempre ligado a esses fatos, que são fatos que estão aí na ordem do dia, geralmente estão nos noticiários. Então é muito interessante a gente analisar e acompanhar. E do ponto de vista bíblico, nós vamos encontrar essa informação, por exemplo. Os árabes, eles têm a mesma origem dos judeus ou israelitas. Eles descendem de um homem chamado Abraão, que é também descendente do filho primogênito de Noé, segundo a Bíblia, chamado Sem. Por isso que os judeus são povos semitas, né? São semitas. Já a nação, por exemplo, os descendentes dos ismaelitas, que são hoje os árabes, eles formaram 12 nações, eles são descendentes de Abraão com uma egípcia chamada Agar. Então surgiu. Mas, segundo a Bíblia, o povo israelita ou o povo judeu, né, ele é chamado de povo de Deus ou povo da promessa, por causa da promessa que Deus deu a Abraão, de que ele teria um filho com a sua esposa Sara. E eles já eram velhos, já eram de idade. 75 anos ele tinha, e ela tinha 65 anos, já tinha passado da fase da fertilidade. Mas eles confiaram nessa promessa. E somente 24 anos depois, né? Inclusive depois que eles escorregaram na fé, porque o nascimento de Ismael veio antes. Quando Sara e Abraão escorregaram na fé. Eu estou chamando de escorregadela na fé, porque chegou um momento que Sara disse assim: meu velho, eu acho que nós não entendemos muito bem que nós vamos ter um filho, né? Eu tenho aqui minha dama de companhia, que é Agar, que ela é jovem, é fértil. Então você vai entrar, você vai possuí-la, você vai estar com ela para que eu possa ter uma criança nos meus braços. E então não consultaram a Deus, não refletiram mais a respeito sobre isso, e Abraão acabou concordando com a sua esposa, né? Talvez não fosse muito difícil concordar com ela naquela altura. E o fato é que veio Ismael primeiro. Mas depois de mais alguns anos, quando Abraão estava com 99 anos de idade, Sara estava com 89, porque quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos e Sara tinha 90. Então, realmente, houve uma intervenção sobrenatural, uma intervenção de Deus na vida deles. Eles rejuvenesceram realmente, e Sara recebeu a capacidade de ter aquele filho.
e teve um filho que eles deram o nome de Isaac, que quer dizer riso, motivo de riso. Então, eles riram por último, né, nessa questão. Então, foi de Isaac que veio a descendência que Deus tinha prometido a Abraão. Porque, na verdade, há uma missão na vida de cada um de nós. Na vida de Abraão, Deus falou para ele, revelou para ele, né, e fez uma aliança com ele, para que na sua descendência Deus pudesse trazer as alianças que de fato trouxe para toda a humanidade e também no momento certo trouxesse também o Salvador do mundo, como de fato veio no tempo definido por Deus, pelas Escrituras, que foi Jesus Cristo. Então tinha que vir da descendência de Abraão com Sara e não da descendência de Abraão com outra mulher. Mas Abraão teve filho com essa egípcia chamada Agar, que foi Ismael, que gerou 12 nações, que são os árabes. E Abraão também, depois que Sara faleceu, Abraão ficou tão revigorado que voltou a se casar com uma mulher chamada Quetura. E teve mais cerca de 10 filhos. E morreu farto de dias com mais ou menos 147 anos. Né? E Osman, interessante que a história bíblica, que é a mesma narrativa da história, demonstra que esses povos se dividiram pelo mundo. E a Bíblia cita esses nomes dessas nações. Algumas delas. Algumas delas com outros nomes. Sim. Cita, por exemplo, a origem da Turquia, que é Togarma, uma das nações bem antigas, né, da Síria também. E vai dando o nome daqueles patriarcas, descendentes, por exemplo, de Noé. Porque a Bíblia fala de um tempo até Noé, quando a humanidade naquela época não era tão numerosa, mas ela desagradou profundamente, né, o padrão moral de Deus, e então veio o dilúvio. Né? E somente Noé acreditou no chamado de Deus para construir uma grande embarcação, onde ele pudesse salvar a sua própria família. E ele passou 100 anos construindo aquela embarcação, a Bíblia conta a história, e no final ninguém acreditou na história dele, de um dilúvio numa região que é deserta, que tem pouca água, que tem pouca, né, precipitação de chuva, mas ele salvou a sua família. Então, a história da humanidade recomeça através de um homem que temia a Deus, que andava nos caminhos de Deus e que não caminhou com a cultura daqueles povos que Deus reprovou. E a partir de Noé, principalmente do seu primogênito, Sem, é que veio, por exemplo, Abrão. Chamava-se Abrão, depois Deus trocou o nome dele para Abraão. Agora é interessante notar que dentro da revelação bíblica, Deus chamou o pai de Abraão para cumprir essa missão profética, para levantar esta nação, que seria a nação que Deus traria essas alianças e traria a sua revelação para as outras nações. Né? Só que Terá, que era o pai de Abraão, ele veio para a terra de Canaã para andar com Deus, mas ficou no meio do caminho. Aliás, o nome Terá quer dizer indecisão. E só depois que ele morreu, que ele faleceu, foi que Deus falou com o seu filho Abrão. É tanto que Abrão já estava com 75 anos. Só que ele não era pai, ele não podia ter filhos, porque a sua esposa era estéril. E interessante também que Abrão quer dizer pai, mas ele não tinha filhos. Né? E Deus, quando falou com ele através de sonhos, né, como continua falando até hoje, e a Bíblia fala inclusive no nascimento de Jesus, como Deus falou com José em sonhos, né, como Deus tem se revelado e se revela de muitas formas, principalmente através das Escrituras hoje, né, atualmente, né, como Deus foi se revelando através da descendência de Abraão e falou para Abraão, né, dos seus propósitos, e Abraão acreditou. Então, juntaram as duas coisas. Abraão queria ter um filho e Deus tinha um filho para dar. Esta foi a primeira aliança que gerou a salvação da humanidade, a vida de Jesus. É o grande legado, né, da nação de Israel. De Israel. A gente pensar que foi de lá que nós recebemos o nosso Salvador Jesus. Mas, Osman, aí vamos falar da animosidade, porque o povo judeu, notadamente, sofre perseguições desde o início da história. O povo judeu ficou 400 anos vivendo de forma escrava no Egito e sem a sua nação. E Deus promete uma nação para esse povo. E é interessante a gente perceber que essa nação, que é o Estado de Israel, é muito pequeno. Né? É um espaço de terra, que inclusive você já esclareceu para mim, tem uma largura de no máximo 140 quilômetros. Né? Eu tive a oportunidade de viajar de ônibus
do Mediterrâneo, que é a parte da costa de Israel, que faz fronteira com o mar Mediterrâneo. E nós chegamos lá e descemos em Tel Aviv, no aeroporto David Ben Gurion, né? E de lá pegamos um ônibus climatizado, bacana, e fomos para Jerusalém, que fica do outro lado, na fronteira com a Jordânia. E nessa travessia, eu pude computar e verificar, e conversei também com o nosso guia. Dá cerca de 120 a 140 quilômetros. Então, esta é a largura de Israel na altura da sua capital, que é Jerusalém. Então, Israel, em termos de território hoje, Israel tem um território menor do que o Acre. Ele tem pouco espaço. E mesmo assim, tem duas partes hoje dentro do território de Israel que são reivindicados pelos chamados palestinos, que é a faixa de Gaza, que fica junto ao Mediterrâneo, e que é uma região que antigamente na Bíblia era chamada de Judéia e Samaria, que hoje é chamada de Cisjordânia. Cisjordânia, porque era uma área que tinha sido conquistada na Guerra da Independência de Israel, em 1948, pela Jordânia, e que Israel recuperou na Guerra dos 6 Dias, em 67. Então, na Guerra da Independência, em 1948, isso aí é um pouquinho da história, você fez a pergunta. Essa luta, esse conflito, ele está mais intenso atualmente, no século passado para cá. Na verdade, na Antiguidade, esta animosidade ela não era tão forte. Existiam os povos árabes em formação, Israel também vivendo aquele tempo de muitas guerras, de muitas lutas. Havia muita guerra de conquista. Mas, se você for olhar no território na história de Israel, Israel ele tinha muito mais espaço. Do ponto de vista bíblico, toda a península do Sinai, até a margem direita do rio Nilo, dentro do Egito, é de Israel. Mais ou menos a metade da Síria é de Israel. Todo o Líbano, a nação do Líbano hoje, moderna, chamada Líbano, ela é toda de Israel, do ponto de vista bíblico, da promessa que Deus deu para Abraão. E vai até no meio da nação do Iraque, que vai até a margem esquerda do rio Eufrates. Isso tudo é território de Israel, dentro do ponto de vista bíblico, na promessa de Deus para Israel. E só teve dois reis que governaram sobre tudo isso, que foi Davi e Salomão. Foram 80 anos em que Israel se transformou na nação mais poderosa do mundo, né? Todos os povos da terra pagavam tributos a Israel, desde Davi até Salomão. E no caso de Salomão, todas as nações da terra e os poderosos e os reis queriam ir a Jerusalém para ouvir a sabedoria de Salomão. E diz a Bíblia que todos se esforçaram para isso, né? Então, essa animosidade maior, voltando à sua pergunta, ela é muito mais agora, recentemente. Por quê? Porque em 1948, quando ressurgiu o Estado de Israel, através de uma decisão da Organização das Nações Unidas, né? Então, no dia 14 de junho de 1948, foi declarada a independência do Estado de Israel, tá certo? Depois de uma decisão da ONU, que inclusive foi presidida pelo ministro das Relações Exteriores do Brasil, Oswaldo Aranha, né? Então a ONU estava dividida, os árabes puxando para um lado e a Inglaterra e os Estados Unidos apoiando o ressurgimento do Estado de Israel. E é interessante mencionar que está lá na história, a ONU aprovou o surgimento de dois estados. Um era um estado judeu, Israel, e o outro era um estado árabe. E os árabes não concordaram. Mas Israel, que não tinha pátria, que estava vivendo o pós-Segunda Guerra, quando a Alemanha quase dizimou toda a população israelita da Europa, né? Cerca de 6 milhões de pessoas, né? Eles estavam ávidos pela sua pátria. Eles sonhavam e oravam dia e noite pela sua pátria. Então, o protetorado britânico, que dominava aquela região, né, que, claro, era habitado por árabes, principalmente egípcios, principalmente na faixa de Gaza, egípcios, e também sírios e jordanianos, eram os árabes que habitavam lá, em predominância, mas aí com a decisão da Organização das Nações Unidas, Israel declarou a sua independência. Já existiam mais ou menos, menos de 1 milhão mais ou menos de israelitas dentro do território e tinha um quantitativo razoável de árabes lá. Mas menos de 24 horas depois da declaração da independência de Israel, 5 nações árabes invadiram Israel. Foi a chamada Guerra da Independência, que foi o Egito, a Jordânia e a Síria, que eram as 3, né, principais. Naquela época, as 3 nações árabes mais poderosas, né, e mais o Líbano e o Iraque. Esses 5 invadiram.
Durou cerca de 15 meses essa guerra e Israel milagrosamente sobreviveu. E ao sobreviver, foi dividido esse território. A faixa de Gaza ficou com o Egito e a chamada região da Judéia e Samaria, que é a Cisjordânia, ficou com Jordânia e Jerusalém ficou dividida. Israel ficou com a parte ocidental de Jerusalém e a Jordânia com a parte velha ou oriental, tá certo? E essa parte que ficou dividida, Israel recuperou na Guerra dos 6 Dias, em 1967. Não somente recuperou a faixa de Gaza, como a Cisjordânia, como toda a cidade de Jerusalém, mas avançou para o Egito e tomou a península do Sinai e ampliou o seu espaço até 10 milhas mais ou menos do canal de Suez. Invadiu também, avançou dentro do território da Síria e chegou até as portas de Damasco, tá certo? E também tomou o Líbano naquela época, o sul do Líbano. E depois de negociações que tiveram depois, em seguida, Israel recuou um pouco da Síria, mas ainda ficou com uma região que é chamada de Colinas de Golã. Ficou com o sul também da nação do Líbano e ficou com a península do Sinai. Finalmente, Israel tem feito uma política de buscar a paz, abrindo mão de terras que historicamente são dele, pelo menos assim eles entendem, não é? E então ele abriu mão daquela região do Sinai para o Egito, fez um acordo de paz com o Egito, e o presidente do Egito que fez esse acordo pagou com a vida, que foi Anwar Sadat, né? Depois assumiu o seu vice, Hosni Mubarak, que ficou muitos anos, uns 20 anos, e que agora está fora do poder por causa da revolução que houve lá, recentemente, né? E Israel também cedeu, devolveu o sul do Líbano, saiu do sul do Líbano, na época do governo do primeiro-ministro Ariel Sharon, que já é falecido, foram alguns anos atrás, 10 anos atrás, mas não saiu das colinas de Golã. E hoje Israel não tem interesse de sair, primeiro porque tomou na guerra, tomou legitimamente, segundo eles entendem. Em segundo lugar, porque nas colinas de Golã é onde está o Monte Hermon. E debaixo do Monte Hermon são as nascentes do Rio Jordão. Aliás, um riacho, para nós aqui do Brasil, da Amazônia, é só um riacho. Mas é a única fonte de água potável que tem Israel. Então Israel não cede por uma questão estratégica e de sobrevivência, não é? E tomou também na guerra, não tem como a Síria recuperar pela via diplomática, não tem conseguido até hoje, né? Agora, o conflito maior hoje são chamados palestinos e também o Hezbollah, que é um exército que Israel diz que é terrorista, né? Então tem os palestinos, que eles chamam de terroristas, e também Hezbollah, que é terrorista. E eles são municiados por outras nações para fazer guerra contra Israel e para destruir o Estado de Israel. Então eu queria até chamar a atenção de um detalhe importante, Mila. Israel, desde o início, em 1948, o moderno Estado de Israel, as forças armadas de Israel são chamadas de forças de defesa. Israel não cuida somente da sua segurança. Tudo que Israel faz é para existir. São forças de defesa para a sua existência. Como ele é muito pequeno e os árabes são muito poderosos em petrodólares e muito armamento, né? Israel ainda não foi esmagado por um milagre, né? Mas Israel também tem hoje o exército mais poderoso da Terra, se diz isso, né? E ainda tem uma nação no mundo que apoia Israel, que são os Estados Unidos da América. Mas a Bíblia diz lá no livro de Zacarias que vai chegar um momento, e eu creio que está próximo, em que todos os tronos da terra vão ser colocados contra Israel. E isso faz com que o mundo cristão, que espera o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus, esse é um dos sinais de que essa proximidade, de que esse grande evento está bastante próximo. É o ressurgimento do Estado de Israel, que é chamado de figueira. A figueira floresceu, né? Já tem mais de 60 anos aí, né? E que milagrosamente continua existindo, né? Agora veja bem, por que Israel fez guerra na Guerra dos 6 Dias? Porque o líder do Egito, Gamal Abdel Nasser, que era a nação mais poderosa dos árabes, ele se articulou militarmente com a Síria e com a Jordânia, e eles declararam publicamente para o mundo inteiro que eles iam riscar Israel do mapa. E aí Israel fez um ataque preventivo. Destruiu 150 aviões do Egito sem nem decolar. E atacou as 3 frentes ao mesmo tempo. Em 6 dias, essas 3 nações estavam de joelhos.
E aí o mundo ficou assombrado e começou a dizer o seguinte: Israel é uma potência mundial. E é uma potência que deve ter até a bomba atômica. Israel nunca admitiu isso, né? Mas presume-se que realmente deve ter. Mas nunca Israel decidiu isso, né? Disse isso, declarou isso. Mas o fato é que eles trabalham 24 horas para existir. Dentro do território de Israel tem 7 milhões de judeus, de israelitas, e fora de Israel tem mais ou menos o mesmo tanto. Então, no mundo inteiro, estima-se que deve ter 15 milhões de judeus, de israelitas. Então, é um povo pequeno, um povo muito empreendedor, muito inteligente, que sabe negociar, que sabe criar e que trouxe para nós muitos legados. O mais extraordinário foi trazer dentro da família de Abraão o Salvador do mundo. E Abraão é o nosso pai também, de todos aqueles que creem em Cristo. É o nosso pai na fé, né? E essa é a razão pela qual nós amamos Israel, e eu creio que os cristãos devem abençoar Israel e orar por Israel e até ajudar Israel. Não por causa da política de hoje de Israel, porque nós não somos contra os árabes, nós cristãos, e nem somos contra os palestinos, os chamados palestinos que querem ter a sua pátria. Se bem que eles estão bastante atrasados, né? A ONU facultou para eles criarem a sua pátria pacificamente em 1948, eles não quiseram, não é? Mas depois de 1964, quando Yasser Arafat criou a Organização para a Libertação da Palestina, chamada Palestina, né? Porque é um termo bastante novo, não existe na história, e a Palestina nunca foi nação, ela nunca teve uma moeda, ela não tem nenhum tipo de história, nunca existiu como nação. Hoje eles têm um povo, têm um governo organizado, que é a Autoridade Nacional Palestina, mas eles estão divididos com o Hamas também. Israel não quer negociar com o Hamas, porque o Hamas é terrorista para Israel, né? E agora só lhe falta um território, e o território é de Israel, né? Israel sofre muito porque toda vez que vai fazer uma colônia, porque está vindo israelita do mundo inteiro para ir para a sua pátria, até hoje. Aí Israel tem que construir um bairro, 200 prédios ou casas de 3, 4 andares para dividir, eles chamam de colônias, né? Aí o mundo inteiro grita. Quer dizer, qual é a nação que vai fazer um bairro numa cidade e o mundo inteiro tem que pedir permissão para o Obama, tem que pedir permissão para não sei quem mais, e tem que ter o acordo dos árabes para poder construir. Por isso que Israel diz assim: isso aqui é nosso, nós vamos construir. Pode quem quiser não gostar. Mas é o conflito, é por terra. Todo esse conflito é por terra. Mas do ponto de vista bíblico, histórico, bíblico, essas terras são de Israel. E do ponto de vista da história moderna, recente, Israel, ele teve esse reconhecimento de ter essa terra e de constituir o seu, aliás, reconstituir a sua nação, né? Reconhecida pelas nações do mundo inteiro, não é isso? E assim foi reconhecida como a 59ª nação dentro da ONU. Então Israel é uma nação, é a única nação democrática no Oriente, porque as nações árabes, a maioria são de ditadores, e a maioria da população é analfabeta, porque eles maltratam o seu próprio povo. Israel é o único país no Oriente que é democrático, que tem um poder judiciário independente, tanto é que processou agora o ex-presidente da República por assédio, entendeu? E também botou na cadeia um ex-primeiro-ministro, Ehud Olmert. Então, e tem também uma imprensa livre. Israel é um país extremamente democrático, né? E não é teocrático, não é a religião quem comanda Israel, a política de Israel, são os políticos, não é? E é uma nação que participa do desenvolvimento tecnológico e tem mais ou menos aí umas 30 áreas do conhecimento humano, de profissionais que eles têm tratados com as outras nações, principalmente na área da irrigação e na área da agricultura, e eles estão disseminando esses conhecimentos por todo o mundo, desde 1948. Sim. Israel faz isso, né? Olha, nós temos a imagem, porque diante do que nós estamos conversando, que o Osman está expondo, é importante observar no mapa, e a gente separou essa imagem para você ver territorialmente o tamanho das nações circunvizinhas a Israel e o tamanhinho de Israel. E aí a gente entende a localização de cada um. Então, todo esse espaço que você está vendo aí no vídeo é o que a gente chama de Oriente Médio. Uhum. E é o que a gente está conversando aqui para exemplificar que todo mundo surgiu dali, né? Todas as nações da Terra, né? Desde a história
dos nossos patriarcas até os dias toda a de humanidade. hoje, toda a humanidade partiu daquela região. Portanto, essa é uma região não só importante historicamente, mas o pano de fundo, Osman, também é espiritual se a gente olhar com os olhos da fé. Partindo do pressuposto que Israel talvez seja a única nação contada biblicamente, né, num livro tão especial quanto a Bíblia, né, Osman? Então, é algo importante para que os cristãos se unam em função de orar pela paz em Israel. Exatamente. Israel. Aliás, há esse mandamento. Bíblico, há um mandamento bíblico para orar pela paz de Israel, né? E também orar pela paz das outras nações. Eu oro pelos palestinos que querem ter a sua terra, né? E que nunca foram nenhum povo no concerto das nações. Mas nem por isso a gente pode odiar. Aliás, o cristão verdadeiro, ele não odeia ninguém, nem aquele que faz mal para ele. Ele não pode odiar. Ele faz orar por ele e pedir que Deus abençoe, né? E que esclareça melhor ele. Não é isso? Então, você veja assim, Israel é a única nação que a sua história, o seu livro-texto de história é o livro mais sagrado do mundo, que é a Bíblia. Quando a gente vai em Israel com caravanas ou passeando lá, você, aonde passa, você está pisando literalmente nas páginas da Bíblia. Você vai num lugar lá que é chamado lá de Fonte de Gideão. É um lugar que as pessoas, os turistas vão lá, descem do ônibus na época do verão, e aí eles colocam roupa de banho e mergulham, tem uma cachoeirazinha, é um lugar formidável, né? É um oásis ali naquela região toda que, às vezes, desértica, né? Bastante desértica. E foi ali que Deus disse para Gideão levar 12 mil homens para ir prová-los nas águas, e de lá tirou os 300 valentes de Gideão. É a fonte de Gideão. Aí você fica emocionado. E quando você caminha pelos passos de Jesus, a partir da Galiléia até Jerusalém, né? Para qualquer cristão, é a viagem da vida e a viagem dos sonhos. É conhecer Israel. Por isso eu fiz questão de convidar o Osman para a gente conversar sobre esse tema. É um tema do momento, né? Porque no noticiário não se fala em outra coisa a não ser conflitos na região da faixa de Gaza, no Oriente Médio, né, de uma forma mais ampla. Mas, além disso, além dessa conversa hoje, muito interessante, a gente também quer falar de um trabalho que é realizado pela Missão Atos 29, e no próximo bloco nós vamos conversar sobre isso. Já que a base do cristianismo é o amor, nós vamos falar sobre esse trabalho que revela o amor desse povo por outros povos. Então, por isso que a gente deve orar por Israel, não é isso? Exatamente. Tá aí, no próximo bloco a gente continua. Ok.